A Trump Media, a empresa ligada ao presidente Donald Trump, e a Rumble acionaram a Justiça dos Estados Unidos nesta sexta-feira, dia 6, para que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, seja responsabilizado por suposta censura a cidadãos e empresas estadunidenses. Será que teve censura mesmo? Vamos perguntar aqui pro Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Teve censura, não ou não? Não. Não! É isso, gente. Encerramos aqui o corte. Não, Sofia, assim, acordamos com essa bizarrice hoje. Aliás, foi uma notícia que circulou já cedo, dado inclusive pela CNN Brasil. Vamos começar aqui já mostrando na tela a coluna do Caio Junqueira. Trump Media pede que Justiça dos Estados Unidos responsabilize o Xandão pela censura. É de lascar, né, Sofia? Empresa americana querendo atacar ministro nosso. A ação foi apresentada pela plataforma Rumble e pela Trump Media. Documento obtido pela CNN diz que o ministro violou a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. O problema é que o Xandão é juiz no Brasil, ele não é juiz nos Estados Unidos. Não sei se vocês estão aplicando a primeira emenda, mas vamos lá. A Trump Media, empresa ligada ao presidente Donald Trump, e a Rumble acionaram na Justiça dos Estados Unidos nesta sexta para que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal seja responsabilizado por suposta censura de cidadãos e empresas americanas. A ação foi apresentada no Distrito Central da Flórida. Será que teve influência do Eduardo? Sim ou sim? O documento obtido pela CNN tem 62 páginas e afirma que Moraes violou a primeira emenda da Constituição americana ao emitir ordens secretas de censura extraterritorial contra usuários e plataformas sediadas em território americano. O documento cita o inquérito das fake news como instrumentos para Moraes perseguir adversários do presidente Lula e o caso recente da abertura de investigação contra Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado que está morando nos Estados Unidos. Segundo os autores da ação, Moraes teria agido de forma ilegal ao aplicar leis brasileiras sobre a liberdade de expressão dos Estados Unidos, forçando empresas, como a própria Rumble, a remover conteúdos e bloquear usuários por determinação no STF. Aqui está vendo a ação, né, da Rumble e da Trump Media Technology Group na divisão de Tampa, no Tribunal da Flórida. Aí tem a cópia aqui do documento. A CNN procurou o Supremo Tribunal Federal, mas até o momento não houve posicionamento deles. Ao exigir que empresas americanas cumpram ordens sigilosas sob pena de sanções no Brasil, Moraes ultrapassou sua autoridade e feriu as garantias constitucionais dos Estados Unidos. Vamos ver aqui o vídeo rapidinho, Sofia? Só um segundo. Bora. Pedro Duran, vou te interromper, porque tem breaking news agora, informação de momento que chega já no site da CNN Brasil, colocando em tela a reportagem assinada pelo Caio Junqueira. Trump Media pede para a Justiça dos Estados Unidos a responsabilização de Alexandre de Moraes por censura. Essa ação foi apresentada pela plataforma Rumble. O documento, obtido pela CNN, afirma que Alexandre de Moraes violou a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Portanto, esse é só o vídeo mesmo, o pessoal repete um pouco das informações que eu já adiantei para vocês. O Terra fez uma reportagem, na verdade foi o jornal Estado de São Paulo, com 5 pontos dessa acusação, e aí já tem um retorno do próprio advogado da Trump Media para a revista Veja. Quais que são 5 pontos da acusação da empresa de Trump contra Moraes? É uma empresa ligada mesmo ao presidente, tá, gente? Essa tal de Trump Media. Moraes teria liderado uma campanha para silenciar adversários no Brasil. A empresa cita que Moraes foi responsável por instaurar o inquérito das fake news unilateralmente, ignorando o Ministério Público. Isso aqui é uma mentira factual, tá, gente? Isso não aconteceu. O Ministério Público acatou as decisões do Alexandre. Segundo a peça, críticos no Brasil e no exterior criticaram a medida de classificar o inquérito como inconstitucional por atribuir funções de investigador, promotor e juiz sob a bandeira do combate às notícias fraudulentas. Moraes teria imposto censura contra os Estados Unidos. Isso aqui eu custo acreditar que alguém botou isso numa peça. Gente, ele é juiz no Brasil! Os crimes foram cometidos aqui, gente! Essa empresa usou um álibi porque ela está sediada nos Estados Unidos, para não ter que responder, Sofia.
Eles estão fugindo da justiça brasileira e agora atacando a justiça brasileira. Cara, vamos lá. A gente tem que pensar aqui que o Xandão chegou a mandar lá uma espécie de uma intimação para os Estados Unidos? Mandou. Mas sabe por que ele mandou? Porque a empresa não tinha um representante legal no Brasil. Sim. É só isso. E não pode uma empresa funcionar no Brasil sem um representante legal no Brasil. É simples assim. E quando Se você quer tem funcionar. foragido nos Estados Unidos, eu tenho que mandar um pedido lá. Porque não foragido. Exato. É óbvio que o Alexandre de Moraes não tem jurisdição sobre os Estados Unidos. Ninguém está questionando isso. Ninguém está questionando isso. Ao mesmo tempo, as leis estadunidenses não têm jurisdição sobre o Brasil. É óbvio também, sabe? Respeitar a soberania dos dois países. Foda-se a primeira emenda! É da Constituição dos Estados Unidos, não a nossa. E é bizarro a gente pensar que existe brasileiro que se autodenomina patriota querendo aplicar a lei de outro país aqui. E a gente chegou a falar sobre isso em outro corte, Pedro, e eu fui ler uns comentários e tinha gente comentando: ai, nossa, mas daí essas empresas, elas teriam que ter um representante legal em cada país? Sim. 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 E, gente, pelo amor, quantos países existem no mundo? Eu não sei exatamente, mas eu acho que a ONU reconhece 196, se eu não me engano. Para essas grandes empresas de tecnologia, 196 funcionários não é lá grande coisa. São 193, na verdade, reconhecidos diplomaticamente. Ok, 193. Uhum. Para essas grandes empresas de tecnologia, desculpa, gente, não é muita coisa. Uhum. E no mundo existem 206 países, aí tem os que não são reconhecidos pela ONU. Tô vendo os números aqui. Perfeito. Não é lá grande coisa, não. Para grandes empresas de tecnologia, não é. Gente, é ridículo isso aqui, sabe? Aí continua o negócio dos pontos, sabe? Ações de Moraes teria violado política pública dos Estados Unidos. A empresa alega que as ordens de Moraes representam um tipo de violação de liberdade de expressão que os Estados Unidos têm sistematicamente rejeitado por ser incompatível com sua ordem constitucional. Suposta interferência ilícita em negócios contratuais. Nossa, parece que o Moraes é um monstro aqui, cara. Segundo esse documento, assim, porque ele teria corrompido tudo. Não, ele tava investigando uma cambada de golpistas, gente. Pô, é inacreditável. Realmente um império se comportando como império mesmo, né, Sofia? Uhum. Eles não têm noção do ridículo. E aí o advogado da Trump Media resolve pagar ainda mais mico na revista Veja, né? Alexandre de Moraes faz lawfare contra a direita, diz o advogado da Trump Media. O quão patético você tem que ser, o quão palhaço você tem que ser. Desculpa, eu tenho que falar desse tonto. Desculpa aí, advogado Meteoro, eu estou dentro dos meus regimentos. Posso achar a pessoa tonta, né? Eu posso. Pra falar que ele faz lawfare com a direita. O Alexandre de Moraes é de direita. Vocês que são contra a lei, gente. Ele não é comunista. É inacreditável isso, velho. Não, ele definitivamente não é comunista. Foi indicado pelo Temer, inclusive. Indicado pelo Temer, nunca falou mal do Temer. Nunca falou que a Dilma sofreu um golpe. É um cara de direita. Advogado das empresas do presidente dos Estados Unidos que processam o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por censura, Martin de Luca, que é esse tonto aqui, afirmou em entrevista à Veja que o juiz da Suprema Corte Brasileira, apontado como algoz do bolsonarismo e responsável por relatar processos que podem levar o ex-presidente Jair Bolsonaro a amargar 40 anos de cadeia, usa da prática de lawfare para tolher eleitores brasileiros de direita e seguidores do ex-mandatário. A ofensa ocorre na esteira de uma ação judicial entre a Trump Media e a rede social Rumble, que pedem que a justiça americana responsabilize o juiz brasileiro por censura. E às vésperas de uma possível sanção americana contra Moraes, com base na lei Majestic, que são música para os ouvidos do ex-presidente. Ele faz lawfare. Alguém acha que não é? Lawfare é o uso da lei do sistema judicial para neutralizar os inimigos políticos ou críticos, para não ter que debater com eles e concorrer com eles nas eleições. Meu querido, tem um porém nisso. O Alexandre não é candidato. Eles falam como se o Alexandre de Moraes e o Lula fossem uma pessoa só. E não são. Não são. Inclusive, eu não me surpreenderia se eventualmente o Alexandre começasse a prejudicar o Lula.
Eu não me... Ah, é bem possível. Isso não me surpreenderia. Quantas contas nas redes sociais de pessoas do PT, do ponto de vista de esquerda, têm sido bloqueadas ou banidas? Porque o PT não tentou dar um golpe! Esse é corte pra gente ficar nervoso mesmo. Não é difícil achar exemplos de funcionários públicos e políticos brasileiros com ponto de vista de direita que sofrem ameaças, atos de violência por pessoas do ponto de vista oposto, quantas pessoas de esquerda foram processadas, condenadas, anos e anos de prisão por atacar alguém de alguma forma, até verbalmente políticos de esquerda, pelo Alexandre. Não sendo brasileiro eu não sei, mas talvez me falaram que a resposta é zero. Um ser humano razoável, não importa de que país for, que língua fala ou quais são os pontos de vista políticos dessa pessoa, pode razoavelmente chegar à conclusão que ele está utilizando ferramentas do judiciário para suprimir um ponto de vista político específico. Esse caso é um absurdo completo, né, Sofia? Total. A gente vê que, assim, eles não têm nem vergonha de esconder que estão tentando ter ingerência aqui sobre o nosso país. E isso porque está sendo feito um trabalho de colocar limites nessas grandes empresas de tecnologia. E daí eu acho muito engraçado como você vê o pessoal da direita falando sobre a separação aí entre o Estado e o mercado. Gente, não existe separação nenhuma. Capitalismo é justamente o Estado trabalhando em favor dessas grandes empresas. E a maneira com que os Estados Unidos, que o Estado estadunidense está atuando para beneficiar as empresas de tecnologia estadunidenses é um dos melhores exemplos disso. E sobre o Alexandre de Moraes, gente, ele tá longe de ser um cara de esquerda. Vai ver o voto dele com relação aos povos indígenas no marco temporal, vai ver o voto dele com relação aos direitos trabalhistas na pejotização. O que aconteceu é que o Alexandre de Moraes foi o único que teve coragem de peitar essa tentativa. Único não, mas foi o principal aí que teve coragem de peitar essa tentativa de golpe e agora que está tendo coragem de peitar esses ataques à soberania brasileira. E daí, na cabeça deles, isso já é o suficiente para considerá-lo como um cara de esquerda. O fato de que uma pessoa que não é golpista e que tenta manter um mínimo de soberania do país é encarado como alguém de esquerda diz muito mais sobre como a direita pensa do que sobre qual a posição política do Alexandre de Moraes. É isso. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui depois de passar muita raiva, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.